Pronto. Pronto. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Apenas está cortando a tua testa. A minha testa? É, E agora? É porque eu tô bem em cima. isso. Mas se afastar muito, fica o eco, né? Eu acho que é por conta que eu tô sem o fone de ouvido. Vou tentar colocar o fone, mas vou ter que ficar segurando. Certo. Não demorar muito não, viu? Vamos dar câmera. Ok. Ah, tá, entendi. Melhorou? Pronto, isso, porque a gente consegue ver teu rosto completo, né? Pois tudo bem. É, a gente vai começando fazendo a divulgação do projeto, que é o tempo que talvez as pessoas vão aí entrando para a gente poder começar a conversar, né? Tudo bem. O projeto, né? O projeto Diálogos tem como tema hoje o direito ao voto e o novo calendário eleitoral, tendo você, Maninha, como convidada. Na terça-feira amanhã teremos qual a função do prefeito e do vereador da lei ao imaginário popular com o Renan Nogueira, o nosso colega de faculdade, Renan. Na quarta-feira teremos qual sociedade queremos construir com Letícia Pinheiro. Na quinta-feira teremos o tema pautas das minorias sociais nas campanhas eleitorais, negritudes e LGBTQIA+, com a nossa colega Ana Camila e com Aurício Lopes, nosso colega do Instituto Federal. E na sexta teremos cota eleitoral feminina da representatividade ao Laranjal, com Isabela Monteiro, nossa colega de URCA, porém de semestres diferentes, né? O que mais? Assim que você pudesse também mostrar ao público qual o objetivo, né, dessa semana intensa de lives, né, com esses temas tão importantes. Pronto. O projeto Diálogos, ele visa realizar umas conversas descontraídas e informativas acerca de assuntos que interessem à comunidade, como direito, política, minorias sociais, preconceitos, dentre outros. Né? Assim, essa semana está quase que predominantemente a pauta eleitoral. Haja vista que é aquilo que vai nos permear pelos próximos 6 meses, que é a escolha dos nossos representantes, tanto da Câmara de Vereadores quanto do chefe do Executivo Municipal. Portanto, necessita uma profunda reflexão. Né? Ainda a título inicial, só um textinho em relação a esse momento que estamos vivendo, né? Que nesse momento de pandemia, em que ainda não foi descoberta a cura ou a vacina para o coronavírus, a orientação sanitária é o isolamento social para evitar a circulação do vírus e a contaminação de pessoas pertencentes aos grupos de risco, o que pode, inclusive, lhes causar a morte. Portanto, se você tem a possibilidade, fique em casa, saindo apenas para realizar aquilo que for extremamente necessário. Agindo assim, você estará protegendo todas as pessoas que você ama, como pais, mães, avós, tios, dentre outros. Para desopilar, você busque conhecimento. Como diria o E.T. Bilu, lá do século passado. Busca conhecimento. Assista um filme, leia um livro e acompanhe as nossas lives que a gente vai estar de hoje até sexta-feira, a partir das 19 horas, com temas e convidados bem interessantes e instigantes. Vamos começar o Muito bem, torado? mudando a iniciativa. Sim, Né? vamos, né? Você me apresenta, eu me apresento. Inicialmente, assim, eu vou continuando aqui, né? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que aceitaram o convite, né, de bate-pronto. Eu convidei e já toparam, para todos aqueles que aceitaram o convite de todas as lives ao longo da semana, em especial você que inicia a semana com
com esse tema que a gente vai debater, que a gente vai estabelecer apenas um diálogo daqui a pouco, né? Eu sou Claudeci Santos, para quem não me conhece, sou bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri, URCA, e também estudante do curso de Serviço Social do Instituto Federal do Ceará, aqui em Iguatu. Maninha, boa noite, seja bem-vinda. Embora eu esteja em seu Instagram, haja visto que a gente teve que fazer uns ajustes técnicos, mas tanto os meus seguidores quanto os seus seguidores estão vendo o ao vivo do mesmo jeito. O que importa, aliás, não importa o meio, e sim que a gente alcance o objetivo. Seja bem-vindo, ou que eu seja bem-vindo em seu Instagram. Hein? Sejamos bem-vindos, então. Né? Cláudia, assim, quero agradecer o convite, desde já. Confesso que estou bem assim, tensa, né, para tratar assim, do tema, para estar aqui. É a primeira live, praticamente, que eu estou fazendo, né? Já que aquela que nós fizemos do projeto Turmas Conectadas não logrou muito êxito para mim, né? Mas agradecer a participação, espero contribuir aí contigo nesse teu projeto, que eu achei bastante interessante e importante, não só por conta, né, de tudo que nós estamos vivenciando hoje, né, por conta da pandemia, mas também por nós estarmos, né, em um ano eleitoral. Né, e eu espero que isso sirva para que as pessoas possam refletir mais um pouco, que dê mais valor ao voto, né, porque, assim, eu sempre penso isso, que o voto é a única forma de participação popular, direta, né, em que não depende de ninguém, somente do eleitor. Então, é necessário criar essa consciência de valorização do voto. E acredito que esse teu projeto, né, ele vai ajudar muito as pessoas, né, a pensar e a ter consciência, né, dessa importância do voto. Né, vou me apresentar, eu sou Matilde, mas a maioria das pessoas me conhece por Maninha, né, sou estudante do curso de Serviço Social do Instituto Federal, né, nós somos quase colegas de turma, né, de vez em quando nos encontramos aí entre uma cadeira e outra. Né? E, assim, o seu convite, né, você disse que nós iríamos tratar hoje, né, sobre o direito ao voto, né, e o novo calendário eleitoral, né, que modificou completamente por conta aí, né, da pandemia do coronavírus, né? E, assim, falar em voto, né, falar em eleições, nos remonta logo a democracia, né? Que é a democracia, no seu sentido mais simplista, né? Da máxima lincolniana, né? É o governo do povo, pelo povo e para o povo, né? E fazer um breve relato dessa democracia, como ela surge, né? Que a democracia ela surge em terras gregas, né? É lá onde acalenta essa ideia de democracia. E é de lá também que importa, né, essa ideia de democracia. Né? Lá na Ágora, na praça pública, né, que os atenienses se encontravam para deliberar sobre os rumos, né, ali da polis, da sociedade, da comunidade deles. Né? Então, os cidadãos atenienses, né, iam para a praça pública justamente para tratar sobre os rumos aí dessa comunidade. E como se dá, né? Quem podia participar? Né? Então, a gente percebe que as pessoas que poderiam participar eram cidadãos atenienses. Quem eram considerados cidadãos atenienses? Né? Eram aqueles que cumpriam com as suas obrigações militares, filhos de pais ou mães atenienses, ou atenienses também. Então, a gente já percebe desde o princípio, essa participação popular, ela não acontece de forma, assim, verdadeiramente popular. Na verdade, havia os excluídos, né? Os escravos, porque a sociedade grega, né, era escravocrata, não participavam dessas decisões. Né? As mulheres também não participavam, e os pobres também não participavam dessas decisões. Né? Então, a gente vai perceber aí que essa democracia, como sendo o governo do povo, né, em que o povo manda, em que o povo decide,
ela não acontece muito aí na sociedade ateniense, não. Né? E ainda hoje continua não existindo. Né? Eu acho que a máxima lincolniana, como eu falei anteriormente, ela não consegue se concretizar. Né? Mesmo em um regime democrático, em que o povo, né, entende que a democracia é justamente o povo que comanda os destinos da organização política, onde o povo é o supremo juiz das coisas do Estado, a gente vai perceber que isso realmente não acontece. Né? Então, como eu disse, essa máxima lincolniana, ela, de certa forma, ela é como se ela fosse aí o sentido, né, de democracia e governo do povo, né? E esse governo do povo, titular de poder, conta com a soberania e a participação popular, né? E isso vai se transformando ao longo da história, né? Principalmente no século XVIII, no século das luzes, né? Nas sociedades modernas, principalmente com a Revolução Francesa, a gente vai perceber que esse ideal de democracia ele ganha uma nova roupagem, né? E a gente vai perceber que esse ideal de democracia ele surge para organizar uma sociedade de igualdade, de liberdade, né? Rompendo com as correntes da opressão, da exclusão causada pelos donos do poder, né? Da classe dominante. E nós podemos perceber também que desde a Grécia Antiga, uma parcela da população já sentia essa necessidade de participar, né? Sobre os assuntos de interesses coletivos, né? Sobre os rumos políticos da sociedade. E a democracia é justamente essa ponte que nos conduz a participar e a poder transformar. Cláudia, se eu estiver falando muito rápido, vai aí tentando me controlar, tá bom? Tá ok. Faço as intervenções necessárias também, viu? Tá certo. Então, assim, a gente falando em democracia, a gente não pode esquecer que é justamente a democracia que surge o voto, né? O voto popular, esse voto que hoje nós vamos, né? Embora que seja periodicamente, né? De 2 em 2 anos, né? Uma vez para escolher, né? Presidente, vice-presidente, governador, vice-governador, e também o legislativo, né? Deputado federal, estadual e senador. E esse ano nós vamos escolher, aí nas eleições municipais, prefeito e vereadores. Né? Então, é importante a gente destacar aí o valor do voto, a importância do voto, como eu falei, primeiramente, né, dessa importância do voto, e dizer que também que a democracia ela se apoia na soberania popular. E ambas estão representadas pelos direitos políticos, né, que a nossa Constituição traz aí no seu artigo 14 e até o 16, falando sobre a o direcionamento aí do direito eleitoral. Então, nas palavras do Pedro Lenza, ele vai dizer que a soberania popular, ela atribui poder ao cidadão. E a gente sabe que esse cidadão aqui, né, é aquele que possui um vínculo político, jurídico com um determinado Estado. Né? Para nós aqui, cidadão é aquele que possui um título de eleitor, é aquele que vota. Né? E isso está expresso lá na Constituição. Né? Tem essa previsão de cidadania lá. Né? E também nós podemos, Claudeci, perceber que o Brasil ele transita por um momento de crise política, econômica, social, e ela não é evidente agora desse momento de pandemia. Ela é bem antes. Né? Só para fazer aqui um parênteses, a gente vai perceber que os poderes estatais, legislativo, judiciário e executivo, de certa forma, né, que eram para andar em harmonia, vivem muito mais em desarmonia. Né? E isso acaba desencantando a nossa democracia, né, que ainda é bem frágil, que ainda busca seu espaço de afirmação. Né? E acaba criando, de certa forma, um niilismo, uma descrença total. Como eu disse para vocês, muitas vezes as pessoas não valorizam o voto, porque acham que o voto não transforma, que o voto não vale nada. Né? Tem até algumas pessoas que, quando vão votar, terminam de votar,
perdi meu valor. Não sei se você já ouviu isso, mas eu trabalho no dia das eleições e escuto muito isso, né? E eu fico triste com isso, né? Das pessoas não terem essa consciência, né? Da importância do voto, né? Que o voto, eu ainda considero o voto como um instrumento de participação popular, sim, né? Que foi conquistado por meio de lutas, ainda é depósito de sonhos, né? De dias melhores, e ainda continua sendo uma ferramenta que o povo ainda tem na mão, né, para poder transformar a sociedade, embora a participação popular ela seja bem restrita, né? Então, o voto ele continua sendo essa mola mestre da democracia representativa, e essa é a nossa democracia. Nossa democracia é uma democracia representativa, né? Não é eu não considero, na verdade, esse é um pensamento meu, uma opinião minha, eu não considero a nossa democracia uma democracia participativa, cidadã, né, onde o povo tem pleno poder de decidir, né? Nós sabemos que não acontece isso. Às vezes, a nossa democracia ela se resume apenas, né, em no dia das eleições, ir lá e votar, pronto, acabou a participação popular. E, assim, fazer também aqui um breve relato histórico do voto, né? Para que as pessoas possam aí perceber que o voto não chegou para a gente como direito-dever, o voto é um direito-dever, porque o voto é obrigatório, né? Para as pessoas que têm entre 18 e 70 anos, é obrigatório, né? E ele não chegou para a gente assim de mãos beijadas, né? Foi necessário muitas lutas, né? Para a gente chegar hoje a ter esse direito de escolher os nossos representantes, né? Embora ainda seja de forma assim bem frágil essa participação popular por meio do voto. Então, o voto é um direito presente na Constituição Cidadã de 88, né? Tendo como princípio fundamental, né, a nossa Constituição já no primeiro parágrafo, né? Ou seja, no parágrafo único do primeiro artigo, ela diz que todo o poder emana do povo, e exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, o voto, ele surge não apenas como um direito estabelecido pela Constituição, mas como um instrumento de manifestação do povo, né? Povo livre, decorrente de convicções e expectativas sobre o futuro do país, né? Então, assim, faz necessário fazer aqui um relato histórico acerca, né, do voto. Que a história do voto no Brasil, ela tem início com a chegada dos portugueses, então muito também desse pensamento de democracia, né, nós adquirimos dos portugueses, afinal éramos colônia, né, e o voto chega no Brasil justamente nesse período também de colonização. Né, em 1532, acontece a eleição do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. E essa votação, ela foi indireta, né, o povo escolheu 6 pessoas, para que essas 6 pessoas pudessem escolher o Conselho Municipal. Né? Então, essa forma, né, de participação aí do povo, apenas 6 pessoas, né, para escolher esse Conselho Municipal. Isso tudo baseado na legislação portuguesa. Né? Então, a gente percebe que essa escolha aí, ela se dá de forma indireta. Em 1921, as pessoas passam a votar em âmbito nacional, utilizando-se da Constituição Espanhola, e dessa forma foram eleitos 72 representantes junto à Corte Portuguesa, né? Já ampliou 72 representantes. O eleitorado era caracterizado por homens livres, analfabetos, e ainda não havia a presença de partidos políticos e o voto era aberto. Percebemos que, além da escolha indireta, temos nesse período a exclusão de grande parcela da sociedade, a participação da escolha de seus representantes. Claramente fica visível que só quem podia votar eram homens brancos e abastados. Né? Então, o sufrágio nessa época era censitário. Né? Então, negros, né? Então, imagine a população brasileira, né? Formada de negros, indígenas e mulheres, não podiam participar, né, desse processo de escolha, não tinham direito ao voto. Então, surgiu com a independência do Brasil a primeira legislação eleitoral brasileira, que também regulamentou a Constituinte de 1824.
Assim, várias foram as inovações ocorridas na legislação eleitoral brasileira, no período imperial, com claro intuito de favorecer aos já detentores de poder. Então, observe aí, né, que as inovações que iam surgindo na legislação era justamente para favorecer quem já estava no poder, né? Não se pensava nas pessoas que não participavam. A grande população ficava de fora, né, dessa escolha, e quem estava no poder, né, de certa forma, lutava por transformações na legislação eleitoral para que elas pudessem permanecer no poder. E a gente percebe que não é muito diferente de hoje, não, né? Você teria alguma interferência, Claudeci, para fazer? Não. Algum comentário? Não. Não? Pode prosseguir aí. Posso? Então é interessante a gente mencionar que desde cedo, né, houve um desejo sim da população, embora a legislação não ajudasse, mas desde cedo houve por parte da população essa vontade de participar, né, de escolher os seus representantes. Por isso o povo reivindicou por mudanças no processo eleitoral, né? A Lei Saraiva, de certa forma, decorreu dos anseios da sociedade brasileira por mudança na legislação eleitoral. Mesmo assim, a gente vai verificar que nesse período o voto ainda é restrito a uma pequena minoria detentora de poder, né? Pois não foi abolido o voto censitário, caracterizando dessa forma o voto desse período como indireto e excludente. É importante destacar que, com o advento da República, período que se inicia de 1889 até os dias atuais, várias foram as mudanças que aconteceram, né, na legislação eleitoral. Consequentemente, com o voto, né, numa tentativa de aprimoramento, mas também de atender aos anseios do povo, embora atendesse primeiramente aos interesses da classe dominante, né? Então, percebe-se que nesse espaço de tempo ocorreram alguns avanços, né, relevantes, né, que foram culminar na Constituição de 1988, né, a considerada Constituição Cidadã, né, embora, né, do período da República até o período, né, da Constituição de 1988, nós tivemos aí vários momentos, né, em que as pessoas não podiam votar, né? Por exemplo, o voto para alguns cargos eletivos não era possível, principalmente, né, na ditadura de Vargas e também na ditadura militar, né? Só. Sim. Não. Vai falar? Não, nada. Né? Pode seguir. É justamente, né, essa Constituição que ela traz uma maior participação, traz o sufrágio universal, né? E esse sufrágio universal, é claro que ele não vai alcançar a todos, né? Porque nós temos requisitos, critérios, né, para poder votar e para ser votado, que o próprio texto constitucional existe, né? Que nós falaremos daqui a pouco. Então, essa questão de valorização do voto, ela passa por um processo de consciência do cidadão, e também eu acho que o voto ele tá muito, ele tem muito como fonte, eu acho que é a educação, né? Assim, eu acho que é necessário nós termos eleitores, né, educados, que conheçam seus direitos, que conheçam seus deveres, né? E tenham um conhecimento sobre seus direitos políticos, né? E que não percebam que não é apenas o voto, né, que faz com que nós possamos participar. Embora nós tenhamos aí na Constituição 98, que ela ajusta a democracia representativa, né, com a democracia direta, né, mas deixa a prática aí da participação popular sob o crivo do legislativo, né, porque são eles quem decidem quando nós podemos participar de forma direta nos institutos do plebiscito, do referendo ou da iniciativa popular. Esses institutos existem, né, na Constituição, inclusive no artigo 14, né, ele diz que o povo pode participar por meio do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, né, mas nós só participamos
né, dessa forma direta, quando tem autorização do legislativo. Ou seja, até a iniciativa popular, ela, de certa forma, ela acaba ficando sob o crivo do legislativo. Por quê? Porque a gente vai propor, né, a população vai propor aí um projeto de lei, né, mas vai dar esse projeto, né, apresentar esse projeto para a Câmara de Deputados e eles podem aceitar ou não aceitar, né, essa proposta de iniciativa popular. Então, a gente vai entender que a nossa democracia representativa e direta, ela passa justamente aí sobre a autorização do legislativo, né? São eles quem decidem. Então, nós não podemos dizer que nós temos aí uma democracia participativa de forma efetiva, né, de manifestação popular, nos mecanismos de controle e exercício do poder, né? A Constituição, no seu artigo 14, apresenta 3 instrumentos que eu falei, né? O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Só que, de acordo com a lei 9.709 de 98, que regulamenta o plebiscito e também o referendo e a iniciativa popular, né? Ele vai estabelecer que o plebiscito e o referendo são consultas formuladas ao povo, né, à população, para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, seja relevância constitucional, legislativa ou administrativa. No plebiscito, cabe ao povo, por meio do voto, aprovar ou denegar anteriormente sobre ato constitucional, legislativo ou administrativo, o qual foi submetido. Já no referendo, o povo é convocado posteriormente para ratificar ou rejeitar um ato constitucional, legislativo ou administrativo. Então, essas consultas, né, que alguns doutrinadores costumam dizer que nós temos realmente uma democracia participativa e cidadã, essas consultas aqui, essa participação do povo por meio desses institutos, ela só vai acontecer, como eu já disse anteriormente, né, se o legislativo autorizar, né? Então, por meio de um decreto legislativo, o legislativo pode autorizar aí o plebiscito ou o referendo, né? E assim, falando assim de forma bem mais concreta sobre a questão aí, né, do plebiscito, né, que tem como assim, autorização aí do legislativo, né? A gente é convocado a participar desse plebiscito, né, dessa consulta, né? E isso já aconteceu, né, no Brasil, quando nós vamos escolher, né, sobre a forma de governo, né, se seria monarquia, seria república, presidencialismo, né? Houve essa consulta popular, acho que em 1993, se eu não me engano. Eu era criança, né? Nessa época. Eu também. Eu também. Mas eu lembro eu também era criança, dessa movimento toda. Você lembra também, né? E também eu acho que nós tivemos o referendo também, eu acho que foi em 2005, né? Que foi sobre acerca das armas, né? Foi sobre as armas, né? Mas tudo isso não é que, assim, tipo assim, as pessoas se reuniram e deliberaram que isso ia acontecer. Não, na verdade, o legislativo foi que proporcionou, né? Previu isso, né? Não surgiu com o povo, né? Então, para mim, só seria uma democracia participativa se o povo deliberasse, né? Se o povo decidisse, né? Então, se a lei surgisse a partir da vontade popular, né? Sem essa autorização aí do legislativo. Queria falar também um pouco sobre a iniciativa popular, né? Que consiste na apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular, como já disse anteriormente, que verse sobre um só assunto, né? Essa ferramenta de participação popular, ela obedecerá aos seguintes critérios previstos na Constituição, em consonância com a Lei 9.709 de 98, que esse projeto ele tem que ser subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional
distribuídos pelo menos por 5 estados, por não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, veja aí, né, que é necessário, né, essa participação aí e que a Câmara de Deputados, né, aceite o projeto. Então, a democracia cidadã, ela não se restringe à participação do povo nas eleições periódicas, né, como já tinha falado anteriormente. Isso é típico da democracia representativa, né, a nossa democracia. Existem, na atualidade, a gente vai perceber que nós temos muitas matérias, né, de relevância, né, que foram votadas aí sem a consulta popular. Exemplo disso, passou a reforma trabalhista, passou a reforma previdenciária. Isso são matérias relevantes, né, que atingem profundamente a vida das pessoas. E o povo não foi consultado, né? Somente o legislativo decidiu sobre isso e passou, e muito rápido aí, essas matérias, né, essas reformas, né, que a gente nem considera reforma, né, mais contra-reforma do que reforma. Não é? Então, Claudeci, a gente vai perceber que nós temos direitos políticos, sim, esses direitos políticos eles estão previstos na Constituição Federal, como eu disse anteriormente. A gente vai ter os direitos políticos previstos lá no capítulo 4º, né, que ele vai dizer que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, e eu já falei aqui desse sufrágio universal, né, que ele não atinge a todos os brasileiros, mas aos cidadãos, e a gente falará um pouco também, né, sobre quem é considerado cidadão aqui na Constituição brasileira, e pelo voto direto, secreto, com igual valor para todos, nos termos dessa Constituição. Nós já falamos sobre o plebiscito, sobre o referendo, a iniciativa popular, né? E para que nós tenhamos aí os nossos direitos políticos positivos, é necessário que nós façamos o alistamento eleitoral. Tá? Então, o parágrafo 1º aí do artigo 14, que há necessidade de fazer esse alistamento eleitoral. Né? Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, né? Como eu já disse anteriormente, para os maiores de 18 anos. Ele é facultativo para os analfabetos, né? Lembrar aqui que os analfabetos, né, eles podiam votar bem lá no início, né, em 1532, mas depois foram proibidos de votar, mas na Constituição de 88 já traz a previsão do voto dos analfabetos. Eles são alistáveis e podem votar, ou seja, é facultativo, né? E é facultativo também para os maiores de 70 anos, né, para as pessoas que têm entre 16 e 17 anos também, é facultativo. E não pode se alistar, né, segundo a Constituição. E não pode se alistar como eleitor são os estrangeiros, né, com exceção aí o português equiparado, né, e também não pode se alistar no período de serviço obrigatório os conscritos, né, estes não podem se alistar, né, e os inalistáveis, né, eles também não podem ser elegíveis, né, eles não podem concorrer a nenhum cargo eletivo. Né? Então, embora a gente tenha aí esse sufrágio universal, como eu falei anteriormente, nós temos também algumas limitações. Né? Mas, embora mesmo com essas limitações, a gente vai perceber que hoje o direito, né, esse direito do sufrágio universal, que é um direito público subjetivo, né, no qual os cidadãos eles podem votar e ser votados, ele, de certa forma, ele abrange uma maior parcela da população, né? Mulheres, pobres, negros, né? Não é tão excludente como no início, né? E ao decorrer da história sobre o voto, né? Havemos de pensar que esse sufrágio ele vai o direito de votar, mas também o direito de ser votado. Claro que a Constituição ela estabelece aqueles que podem apenas votar e estabelece alguns regramentos para aqueles que querem ser votados. Como tu disseste, para que eu tenha capacidade eleitoral ativa, ou seja, que eu possa votar, eu tenho que ser um nacional
brasileiro, ou seja, ou que eu tenha nascido aqui, ou que eu tenha me tornado brasileiro com a minha naturalização, que eu tenha mais de 16 anos, né, sendo obrigatório, como tu disseste, sendo obrigatório o voto para o maior de 18 anos e menor de 70, e eu não ser inalistável, ou seja, nem ser estrangeiro e nem ser conscrito. Já no que tange a minha capacidade eleitoral passiva, ou seja, de eu ser votado, existem uns regramentos dentro da própria Constituição que me permitem e que me proíbem. São condições positivas e negativas que eu não posso ostentar se eu quiser pleitear concorrer a um cargo eletivo, né? Assim, aí vem de novo a questão de ser brasileiro, estar em pleno exercício dos direitos políticos, né? Isso refere-se à capacidade eleitoral passiva, né? Ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em pleno exercício dos direitos políticos, que no caso nem ter contra mim uma sentença penal transitada em julgado e nem eu estar com incapacidade absoluta, sendo que hoje no Código Civil apenas existe uma hipótese que são os assim, que são os menores de 16 anos, que inclusive eles não podem nem se inscrever na Justiça Eleitoral, né? Eu tenho que estar alistado eleitoralmente, ou seja, eu tenho que ter o título de eleitor, eu tenho que solicitar essa minha inscrição junto à Justiça Eleitoral, ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito, que no caso de 2020, eu tenho que morar no município que eu pleitei ser candidato ou a vereador ou a prefeito, e estar afiliado a um partido político obrigatoriamente, haja vista que no Brasil não existe a hipótese de candidaturas avulsas, né? E tenho que ainda possuir idade mínima para o cargo que eu pleiteio. Hoje são 18 anos para vereador, 21 anos para prefeito, né? Prefeito, deputado e vice-prefeito, 30 anos para governador e vice, e 35 para presidente, vice-presidente e senador. Ainda tem as famosas hipóteses de impedimento a candidaturas, né? Ou seja, o analfabeto ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Vide, com certeza, a sua lembrança alcança o caso lá do Tiririca, que ele teve que comprovar que não era analfabeto. Mas quando se pensa o analfabeto que a Justiça Eleitoral exige, é simplesmente a pessoa conseguir ler alguma coisa e escrever o nome. Ou seja, não se exige uma leitura e interpretação, né? Assim, aquele mais simples. Ou seja, existe uma certa limitação, mas essa limitação ela não é tão rígida, né? Por um lado é positivo. Não, ela acaba por outro lado é negativo, né? Pela questão de conciliar a participação, né, dos analfabetos, eu vejo isso como forma positiva, né? E já, por outro lado, essa questão essa comprovação, né, de não ser analfabeta, que deixa um pouco a desejar, né? Porque, como você disse, né, às vezes apenas sabendo fazer o nome, né? Aí já é considerado fazer o nome, né? já pode aí concorrer a um cargo eletivo, né? Não é? E assim, Claudeci, eu queria prosseguindo fazer ainda. Sim. Pode falar, Diego, vai lá. Só um parênteses aqui, né, que dentre todos esses requisitos aqui que são necessários, né, para eu ter meus plenos direitos políticos, eu, assim, considero o
o inciso 5º aí do parágrafo 3º, né, que são condições de elegibilidade na forma da lei, a filiação partidária, né? Eu tenho muita crítica a fazer com relação a essa questão da filiação partidária. A gente sabe que hoje os partidos eles têm uma grande hegemonia, né, nas eleições, principalmente nas eleições proporcionais, né, que a gente sabe que nas eleições proporcionais é o partido que lança os candidatos e nós não votamos nesses candidatos, né? A gente vota no partido político. E, assim, com essa pequena reforma que houve, eu não vejo, assim, muito... não ajuda muito isso, né? Apenas acabou-se com as coligações partidárias, mas ainda continua havendo aí o quociente eleitoral e os partidos é que determina quem são os seus candidatos, né? Então, não é qualquer cidadão que pode ser elegível se ele não tiver aí, mesmo ele tendo todos os outros requisitos, mas não tendo a filiação partidária, ele não pode, né, se candidatar, porque, como você disse, nós não temos aí a candidatura avulsa, né? Mas, Então, mas Maninha, mesmo que nós adotássemos a candidatura avulsa, aí não seria simplesmente eu, Cláudio Santos, decidir concorrer que eu iria conseguir ser candidato. Eu iria ter que ter alguém me chancelando. Assim, afinal, tem alguns concursos públicos que exigem uma tipo carta de idoneidade assinada por delegado, promotor, juiz ou defensor público, e em candidaturas avulsas aconteceria da mesma forma, assim, porque mesmo esse modelo que a gente conhece de ocorrer nos Estados Unidos, exige a chancela de alguém. Com a filiação partidária, a chancela é do partido, né? Ou seja, assim, estar afiliado é a chancela. Se houvesse as candidaturas avulsas, teria que ter essa chancela por outros indivíduos, né? Ou por um grupo de pessoas que forma certa comunidade para poder ter a viabilidade dessa candidatura avulsa. Assim, o nosso sistema ele é fechado nesse sentido, ele não caminhou em nenhum momento para ser diferente. Então, assim, por hora é o que se tem, né? Por hora é o que se tem. Assim, precisa estabelecer estudos científicos para ver se funciona ou se outro modelo seria mais ideal, né? Assim, a minha crítica é com relação às eleições proporcionais. Porque, assim, eu eleitor, no caso eu eleitora, né, eu não escolho o candidato da minha predileção. Né? Eu vou lá, eu voto, na verdade, é um determinado número que pertence a determinado candidato, mas que esses votos, ele vai ser contado, né, como os votos do partido todo, né? Que aí vai pegar o quociente eleitoral, né, que o quociente eleitoral é justamente, né, ele é tido, né, pegando o total, né, de votos válidos, dividido pelo número de vagas, né, disponíveis aí, né, para o legislativo. Aí eu tenho o quociente eleitoral. Né? Então, assim, partindo desse princípio aí, a gente poderia, assim, afirmar que o voto nas eleições proporcionais não seria um voto direto, não seria um voto de escolha do eleitor. Né? Na verdade, quem vai fazer essa contabilização aí é o partido. É claro que aquele candidato que adquirir mais votos, né, superando o quociente eleitoral, claro que ele vai estar eleito, né? Mas aí não se sabe, por exemplo, difere das eleições majoritárias, né? E não tem esse direcionamento. Né? Eu voto no candidato, né, da minha predileção, que eu escolhi, né? E, inclusive, tem alguns doutrinadores que falam até, por conta disso, da questão da partidocracia, né? Que é justamente o governo dos partidos políticos aí presente nas eleições proporcionais, né? Porque se a gente for analisar, os partidos políticos eles têm bastante autonomia, né? Para gerir suas regras próprias, para se formar, né? Para fazer suas eleições prévias dentro do partido, né? E a gente sabe que, na verdade, tem alguns partidos políticos, né?
que tem os seus donos, e eles, de certa forma, quem passa a escolher quem são esses candidatos, né? Então, do partido político, né, já sai aqueles escolhidos. E nas eleições proporcionais, nós acabamos ainda não escolhendo aqueles que são escolhidos. Assim, é um ponto de vista meu isso, viu? Eu compreendo. Né? Assim, que até existem correntes que defendem a divisão em territórios, né? Isso. Né? Mas isso é um assunto assim, bem complexo, né? Porque, assim, na verdade, eu acho assim, se me perguntasse, Mani, o que você proporia, né, para modificar isso, né, para que o poder de escolha não centralizasse nas mãos dos partidos políticos, né? É necessário um estudo mais aprofundado, né, sobre o tema, né, sobre isso. Né? Eu não teria uma solução para isso, mas eu percebo isso e, assim, dizer que os partidos políticos eles não representam a totalidade do povo brasileiro, né? A gente sabe aí, principalmente no Congresso Nacional, os partidos políticos defendem interesses próprios de grupos específicos, né? Por isso que eu digo a ditadura dos partidos políticos, é a bancada aí da bala, do boi, né? Da Bíblia. Dos latifundiários, da Bíblia, né? E, assim, que defendem interesse de quem? Nosso, meu e seu, e de várias outras pessoas aí. A gente percebe que essas pessoas não defendem, né? Interesse da maioria da população. Apenas interesses aí desse pequeno grupo. A gente tem mais 12 minutos apenas. Ixi, verdade. Ou seja, né? 19h49. A gente tinha feito toda a programação, mas como foi instigante o seu debate acerca do direito ao voto, a gente vai deixar essa temática intermediária que a gente tinha selecionado para uma outra oportunidade, e a gente vai pular para o trecho final, que é a questão da emenda constitucional 107 de 2020. Pode ser? Sim, que muda aí completamente, né, as datas aí, o calendário eleitoral agora de 2020. Isso. Assim, que tem gente que diz que adiou as eleições. Na verdade, né? Assim, na verdade, não adiou. Porque se fosse adiar, aí seria dizer que não vai acontecer eleições em 2020. E não. Na verdade, adiou só em o dia da disputa, né? O dia do pleito, né? Exatamente isso, né? Com o novo calendário eleitoral em decorrência do coronavírus, né? Houve essa necessidade de modificar essas datas, assim que inclusive vale apenas para esse pleito de 2020. Né? Assim, claro que a gente está contando que esta pandemia ela encerre em 2020 com a chegada ou da vacina ou da cura para o corona. No pleito de 22, ele será nas datas que a gente sempre conheceu. Ou seja, não é algo que vai ficar permanente, sim, é algo apenas temporário. Embora seja primeiro, né? Assim, embora seja menos, ou seja... E, assim, uma emenda, de certa forma, voltada bem rápida, né? A gente percebe aí, eu lembro na outra live, vocês falando sobre essa questão das leis, né? Que como se dava essa questão das leis, a gente percebe aí que quando se tem interesse político, as coisas andam rápido, né? Exatamente isso, né? Assim, tanto que foi votado primeiro e segundo turno em mesmo dia. Tanto no Senado quanto na Câmara. E lembrando que, se eu não me engano, o artigo 16 fala de vacatio legis de 1 ano, né? Ou seja, em tese, essa emenda ela não era para sequer valer agora, porque precisa, qualquer matéria eleitoral precisa ser votada e aprovada até 1 ano antes do pleito. É para você ver como... Ela realmente terá validade, né, na data da publicação, mas que, né, só irá valer para a eleição, né,
próximo ano, né? Exatamente isso. Mas como essa pandemia veio para mexer com tudo, ou seja, assim para o status quo ser modificado completamente, até nesse ponto, a emenda constitucional 107 já, de 2020, 107, já. né? Precinho, né? Aí do dia 2 de julho, né? 2 de Dia julho, 3 né? de julho, uma coisa assim. Tá bem Exatamente. fresco, Bem né? fresco. Sendo que o novo calendário as convenções partidárias que já eram para ter finalizado vão ocorrer entre 31 de agosto até 16 de setembro. Os registros de candidaturas irão ocorrer até o dia 26 de setembro. As propagandas eleitorais ocorrerão a partir de 27 de setembro. As eleições em primeiro turno ocorrem dia 15 de novembro, o feriado, né? Assim, bem simbólico, né? Inclusive. No terceiro domingo, no caso de novembro, né? Aí... Exatamente. E o segundo turno, se houver, aliás, nos locais que houver, em 29 eleitores, né? de novembro. A prestação de contas, claro que é uma data que só interessa aos partidos, até o dia 15 de dezembro, né? E a diplomação dos eleitos ocorre em 18 de dezembro, bem ali no início do recesso forense. Né? Pois assim, como é que acontece as impugnações aí de diplomação? As impugnações podem ser dadas entrada nesse período de recesso, mas só serão julgadas lá a partir do dia 20 de janeiro, que é quando encerra as chamadas férias de advogado, né? Uhum. Assim, eu acho que por hora, assim, claro que a gente tinha toda uma temática ali pelo meio, a gente teve que dar esse tiro para frente, assim, coisa que essa nossa temática, que são as elegibilidades e inelegibilidades, inclusive da lei da ficha limpa, a gente vai ter que deixar para mais adiante. Outra oportunidade. Com certeza, porque afinal são temas eu pessoalmente acho muito instigante e complexo, né? E que levaria, assim, com certeza mais uma hora aí, né? Agradecimentos. Sim. É contigo. Aqui, olhando o chat, eu percebi que entrou a nossa amiga Lena lá do Instituto, né? É minha colega e foi teu colega em algumas cadeiras, né? Cláudia Galena, a minha esposa que está aqui em outro cômodo. Erlan Souza, não? Assim, mas tem um aqui. Erlan Souza, o Jean Freitas também entrou, Roberto Fernandes também deu o A da Graça, Mano Costa. Adeildo também aqui. Exatamente. Também. E também Renan deu o A da Graça. Renan entrou também. É verdade, né? Ana Camila bem no início também entrou, bem lá no início. Exatamente isso. Lembre que quando tu for fechar a live, tu salva, pelo amor de Deus. Aí vai aparecer... viu? Tiago, que é meu colega, também entrou aqui mais uma vez falando de piquenique, né? Eu gostaria de agradecer inicialmente a você por ter se disposto a fazer essa live comigo, assim, não que seja uma grande brincadeira, mas que a gente tem tanta atribulação do dia a dia e ainda se dispor. Ana Camila falando. A única coisa Camila. Com certeza. A única coisa que eu posso fazer é agradecer bastante a você por ter aceitado realizar essa live aqui comigo. Eu também agradeço a participação, peço desculpa aí às pessoas que entraram, né? E agradeço também a participação de todo mundo que está aí vendo a gente, aos nossos colegas aí, tanto os colegas atuais, né, e os amigos aí do curso de Direito que estão prestigiando a gente, agradecer. E agradecer primeiramente a você, claro, né, Claudeci, que me convidou aí abrir aí essa semana de diálogos, né, como eu disse para você no início, isso é bastante interessante, né, até porque nós estamos, né, no
no ano eleitoral, né, onde nós vamos escolher aí os nossos prefeitos e vereadores, né, e que nós possamos fazer essa escolha de forma mais consciente, né, como tem uma música que eu ouvia sempre na Chegou FM, e dizia assim que voto não tem preço, né, voto tem consequência, que nós saibamos escolher aí realmente os nossos futuros, né, gestores, né, e legisladores aí. E muito obrigada, viu? Posso fazer Até ainda... outra oportunidade. Sim, sim. Posso fazer o jabá de amanhã? Amanhã teremos como convidado Renan Nogueira, advogado, também é nosso colega de faculdade. Ele que vai tratar o tema: qual a função do prefeito e do vereador da lei ao imaginário popular? Né, assim, a gente vai tentar estabelecer alguns parâmetros mínimos. O que é a função de um, o que é a função do outro, e o que é que o povo acha que esse povo faz. Né, assim, vai tentar trazer aquilo que a técnica oriunda da faculdade nos ensinou e aquilo que a nossa convivência com o mundo nos traz também. Amanhã, a partir das 19 horas, uma live com Renan Nogueira para a gente discutir esse tema que eu pessoalmente considero bem pertinente. E no mais, eu tenho que agradecer a você, a quem entrou e a tudo. Então, certo. Então, vamos encerrando aqui, né? Eu acho que ele já vai aqui encerrar sozinho. O meu já são 8 horas. Olha aí. Vou tentar fazer o que você pediu, viu? Isso, assim, eu acho que aparece um íconezinho, salvar, excluir, aí tu aperta a opção salvar, só assim a gente joga no YouTube também. Tudo bem, então. Beleza? Valeu. Tá ok? Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Igualmente, boa noite a todos.